Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 8 de julho. A gente vai mostrar nessa edição que o ex-diretor do Ministério da Saúde foi preso no depoimento à CPI do Senado, CPI da pandemia, mas ele pagou fiança e já está solto. A gente vai falar também da indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Jair Bolsonaro reafirmou a intenção de indicá-lo para uma vaga no STF. E você vai ver também que foram encerradas as buscas por sobreviventes depois do desabamento de um prédio na Flórida, nos Estados Unidos. Os supostos assassinos do presidente do Haiti, Jovenel Moïse, foram presos ontem. A polícia do Haiti divulgou na noite desta quarta-feira que realizou uma operação na capital Porto Príncipe para desmantelar o grupo que atacou e matou o presidente Jovenel Moïse. Segundo a polícia, 4 homens foram mortos e 2 foram presos após o assassinato. 3 agentes feitos reféns foram libertados. A informação é do diretor-geral da polícia haitiana, Leon Charles, em um comunicado. Ele acrescentou que a polícia perseguiu os assassinos imediatamente após o tiroteio contra Moïse, sua esposa, que ficou ferida, mas sobreviveu ao ataque em sua residência em Porto Príncipe na manhã desta quarta-feira. Jovenel foi assassinado em um ataque armado, um crime que agrava a crise política do país, a nação mais pobre das Américas. Roberto Dias, ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, pagou fiança ontem, fiança de R$ 1.100, e foi solto por volta das 11 da noite. Ele tinha sido preso por determinação do presidente da CPI, o senador Omar Aziz. Depois de 6 horas de reunião na comissão, áudios periciados no celular do policial Dominguete foram divulgados pela imprensa, o que levou Omar Aziz a pedir a prisão de Roberto Dias por perjúrio ou mentira em depoimento. Roberto Dias, ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, chegou à CPI da pandemia na condição de testemunha e saiu preso. Após 6 horas de depoimento, o presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, determinou a prisão do depoente Roberto Dias. O senador afirmou que o pedido foi feito baseado em provas e áudios a que a CPI teve acesso que comprovaram que Dias mentiu. Governistas que já tinham deixado a sala da comissão e estavam no plenário do Senado voltaram para tentar impedir a prisão. E até os senadores da oposição pleitearam que Aziz voltasse atrás. Disseram que muitas outras pessoas mentiram à CPI e ninguém foi preso. A advogada de Dias protestou fortemente, afirmou que o cliente estava colaborando com a CPI e que a decisão era descabida, mas não teve conversa. Omar mandou prender Dias e desafiou a defesa do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde. Não aceito que a CPI vire chacota. Nós temos 527 mil mortos. 1000 mortos. E os caras brincando de negociar vacina. Por que ele não teve esse empenho para comprar a Pfizer, que era de responsabilidade dele naquela época? Por quê? Nós estamos aqui pelo Brasil, pelos que morreram, pelas vítimas hoje sequeladas. Nós não estamos aqui para brincar, não, de ouvir historinha de servidor que pediu propina. Isso que está acontecendo não vai acontecer mais. E todo depoente que estiver aqui, que achar que pode brincar, terá o mesmo destino dele. Ele que recorra na justiça, mas ele está preso e a sessão está encerrada. Segundo Omar Aziz, Roberto Dias foi preso por descumprir o juramento. Para o presidente da CPI, Dias mentiu, embora tenha tido oportunidade de falar a verdade. O ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde deixou a sala de reunião da CPI da pandemia acompanhado por policiais legislativos e foi trazido aqui para a delegacia do Senado Federal. O senador Marcos Rogério protestou contra a prisão de Dias no plenário do Senado. Disse que a prisão foi ilegal por ter ocorrido enquanto o plenário estava reunido e afirmou que não há fato que justifique. Por isso, pediu que o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, desfizesse a determinação de Omar Aziz. O presidente da CPI, em ato arbitrário e, a meu ver, clássico caso de abuso de autoridade, determina a prisão do depoente, sem um fato que justifique e em momento absolutamente ilegal, face o funcionamento da CPI concomitantemente com o funcionamento do Senado, do plenário do Senado Federal. Peço a Vossa Excelência que, em razão do caráter de ilegalidade desse ato arbitrário, determine o seu desfazimento. Decisão ilegal não se cumpre-se, corrige-se, e a instância recursal própria para isso, nesse momento,
e com a urgência que o caso requer, é justamente o plenário do Senado Federal perante Vossa Excelência. Pela manhã, Roberto Dias, ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, negou as acusações feitas por Luiz Paulo Dominguete de que houve pedido de propina para a compra de vacinas da AstraZeneca. Na apresentação, o depoente agradeceu a oportunidade de falar e disse que o jantar mencionado por Dominguete, onde teria havido a negociação das vacinas, foi por acaso. No dia 25 de fevereiro, fui tomar um chopp com um amigo no restaurante Vasto. Em dado momento, se dirigiu à mesa o Coronel Blanco, acompanhado de uma pessoa que se apresentou como Dominguete. Dias disse ainda que está sendo caluniado e que vai processar Dominguete. Ele também negou ter feito pressão sobre o Ricardo Miranda, irmão do deputado federal Luiz Miranda, para aprovar a compra da vacina Covaxin. Dias disse que não houve pressão alguma e que a única mensagem apresentada como prova não trata da Covaxin. Em 25 de junho, fui injustamente acusado nessa CPI de pressionar um funcionário, chefe da divisão de importação, e como prova foi demonstrada uma mensagem encaminhada às 20 horas e 46 minutos de um sábado, dia 20 de março, onde eu perguntava como está a LI da vacina. Essa é a única frase que me atribuem na apresentação como prova de pressão indevida. Já não bastasse a falta de materialidade, a mensagem em nada se referia a Covaxin. O teor da minha mensagem se referia à LI da vacina AstraZeneca, que chegaria no domingo, dia 21 de março, um dia depois do envio daquela mensagem. E contaria com a presença do ministro da Saúde e outras autoridades em seu desembarque no aeroporto de Guarulhos, como de fato aconteceu. Após a prisão de Roberto Dias nos corredores do Congresso, o deputado federal Luiz Miranda disse que muitos outros problemas foram encontrados na logística do Ministério da Saúde e que o contrato da Covaxin é só a ponta do iceberg. Na verdade, as denúncias que a gente recebe, até de logística, tem muita denúncia. Logística interna, né, que é o departamento dele, diga-se de passagem. Né? Então, assim, as coisas precisam ser esclarecidas. Eu venho recebendo informações constantes e não estou me omitindo do meu dever, inclusive constitucional como parlamentar, de fiscalizar o executivo. De outros insumos, além das vacinas. De outros assuntos, e nós já entregamos para os senadores, eles estão verificando nomes, informações, dados, e a coisa vai se desdobrando. Nós vamos ter o Mensalão da Saúde, grava esse nome, o Mensalão da Saúde, ele existe. No início da noite, o Ministério da Defesa e os comandantes das Forças Armadas emitiram uma nota conjunta repudiando declarações feitas pelo presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz. A nota diz que Aziz foi leviano e desrespeitou as Forças Armadas ao generalizar esquemas de corrupção, construindo uma narrativa descolada da realidade de forma vil. O comunicado também foi compartilhado pelo presidente Jair Bolsonaro em uma das suas redes sociais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se pronunciou e disse que a Casa Legislativa tem respeito às Forças Armadas e que, segundo ele, são organizações que garantem a democracia do país. Na sequência, o senador Omar Aziz, presidente da CPI, rebateu Rodrigo Pacheco e disse que a nota das Forças Armadas é desproporcional e intimida o Senado. O presidente Jair Bolsonaro reafirmou a intenção de indicar o atual advogado-geral da União, André Mendonça, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A indicação de André Mendonça deverá ser feita no Senado na semana que vem. Ele deverá ocupar a vaga que será aberta na próxima segunda-feira, quando o ministro Marco Aurélio Mello completará 75 anos de idade e terá que se aposentar. André Mendonça é advogado, pastor evangélico e ex-ministro da Justiça por um pequeno período no atual governo. Está na Advocacia Geral da União desde o ano 2000 e vai ser a segunda indicação do presidente Jair Bolsonaro ao STF. O primeiro foi o ministro Cássio Nunes Marques. Eu indico para o Senado, e o Senado tem uma sabatina, então, na Comissão de Constituição e Justiça, e depois de uma votação no plenário do Senado. São 81 senadores, tem que ter 41 votos favoráveis. E daí, então, ele vai. Hoje em dia, é nossa intenção, sim, indicar o senhor André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Além de ele ser evangélico, ele é evangélico. Não quer dizer que isso seja uma virtude dele, é um direito dele acreditar na Bíblia ou não acreditar. Quem não quiser acreditar, que não acredite, né? Mas ele tem um notável saber jurídico, uma pessoa humilde,
Na mesma entrevista, o presidente reforçou sua defesa pelo voto auditável ou impresso. Disse que em breve vai apresentar provas de fraudes nas eleições e desafiou as pessoas que defendem o voto eletrônico a provarem que o mecanismo é 100% eficiente contra violações. Eu pergunto, o Brasil é um país que desponta no tocante à informatização? Não. Por que o Japão, por exemplo, não adota o voto eletrônico a nós? Por que a Coreia do Sul não faz o mesmo? Ou todos os Estados Unidos, né, faz o mesmo? Tá? Então, um dos raros países que adota esse sistema é o nosso. E as coisas têm que ser atualizadas, aperfeiçoadas. Hoje em dia, hacker entra na NASA, entra na conta bancária que está nos ouvindo aqui, mexe no dinheiro deles. E faz a mesma coisa por ocasião das eleições. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados deverá votar hoje proposta de emenda à Constituição do voto impresso, mas o presidente da comissão, o deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, admitiu que as negociações não acabaram e que a votação poderá ficar para a semana que vem. Hoje é aniversário de Ouro Preto, em Minas Gerais, 310 anos, cidade que já foi capital do estado. A temperatura mínima prevista para hoje é de 8 graus e a máxima pode chegar a 22. Não tem previsão de chuva na cidade. Vamos ver como é que fica o tempo em todo o país. Um bloqueio atmosférico impede a passagem de novas áreas de instabilidade, o que favorece a atuação de uma massa de ar seco que mantém o tempo bastante firme sobre áreas do centro-sul do país. Nesta quinta-feira, o dia amanhece com nevoeiros entre o estado do Paraná, São Paulo e também sobre a região do sul de Minas Gerais nas primeiras horas do dia, mas que logo se dissipam, dando lugar ao sol. Não tem previsão de chuva em nenhuma área das 3 regiões e a umidade relativa do ar vai ficar abaixo do ideal para a saúde humana nas horas mais quentes do dia. No interior do Nordeste, o tempo também segue bastante firme e seco e a chuva continua restrita às áreas litorâneas da região. Na região norte do país, a chuva se espalha ainda mais e agora alcança áreas do centro e oeste do estado do Acre. Os maiores volumes continuam concentrados em áreas do norte do Amazonas, Roraima, norte do Pará e também sobre o Amapá. As temperaturas na tarde desta quinta-feira em Cuiabá chegam aos 34 graus. No Rio de Janeiro, o dia começa com 13 e a máxima não passa dos 25 graus. E em Manaus, a mínima é de 24, com máxima de 31 graus na região. A gente vai para o intervalo e na volta a gente mostra que São Paulo alterou as regras no combate à pandemia e o comércio vai poder funcionar por 2 horas a mais. Voltamos já. 8 horas e 47 minutos no horário de Brasília. As equipes de resgate encerraram as buscas por sobreviventes nos escombros do prédio que desabou no último dia 24 na Flórida, nos Estados Unidos. Autoridades do condado de Miami-Dade anunciaram o fim das buscas por sobreviventes nos escombros do prédio que desabou na Flórida. Até o momento foram contabilizados 54 óbitos, 86 pessoas continuam desaparecidas. Os trabalhos das últimas 2 semanas permitiram encontrar apenas um adolescente, no mesmo dia do desabamento. O que restou do edifício, cuja estabilidade estava em risco, foi demolido com uma explosão controlada. É com profunda tristeza que compartilho que tomamos a decisão extremamente difícil de passar da operação de busca e resgate para a recuperação de corpos. Após o anúncio da prefeita, várias pessoas prestaram homenagem às vítimas em um momento de silêncio durante uma vigília. O mundo ultrapassou a marca de 4 milhões de mortes pela Covid. A estimativa é da Organização Mundial da Saúde. Os Estados Unidos são o país mais afetado, com 605 mil mortes, seguido pelo Brasil, e depois a Índia, que tem 404 mil mortes, isso em números absolutos. Peru é o país com o maior número de mortes em relação à população, seguido pela Hungria. Pela primeira vez em 4 meses, o Brasil registrou média móvel de mortes por Covid abaixo de 1.500. O número total de óbitos já passa de 528 mil.
De um dia para o outro, o Brasil registrou 1.648 mortes por Covid-19. E o total de óbitos chegou a 528.540 vítimas da doença. Em relação aos casos confirmados em 24 horas, foram 54.022 novas infecções. Desde o início da crise sanitária, são mais de 18.909.000 diagnósticos positivos para a doença. A média de mortes por Covid é de 1.496 vítimas por dia. É a menor média móvel em 4 meses. No dia 6 de março, chegou a 1.443. A curva de novos casos está em 50.271 registros diários. Analisando melhor a evolução da pandemia por regiões, o estado do Acre ainda é o único que apresenta tendência de alta nas mortes. 8 estados registram estabilidade: Alagoas, Amapá, Espírito Santo, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rondônia e Roraima. Em queda estão 18 unidades da federação: Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. A vacinação no Brasil bateu 3.300.000 doses aplicadas de um dia para o outro, impulsionado pelos dados acumulados do Rio de Janeiro. No total, mais de 109.976.000 doses foram administradas no país até agora. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, 81.046.000 brasileiros tomaram a primeira dose, que equivale a 38,7% da população. Mais de 28.929.000 pessoas, ou 13,6% da população, receberam a segunda dose ou a dose única. O que é preocupante é que 3 estados ainda têm menos de 10% da população imunizada com 2 doses ou dose única de vacinas. São Mato Grosso, Rondônia e Amapá. Os estados que mais vacinaram a população continuam sendo São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. O calendário de vacinação contra a Covid-19 em São Paulo vai ser antecipado de novo. As novas datas do cronograma vão ser informadas no domingo, mas já foi confirmada a flexibilização do horário de funcionamento do comércio. Até o momento, bares, restaurantes, padarias e comércios em geral só podem funcionar até às 9 da noite. Com a flexibilização, haverá um acréscimo de 2 horas a partir desta sexta-feira, permitindo que os estabelecimentos permaneçam abertos até às 11 da noite. Mesmo com essa ampliação, o toque de recolher continua, das 11 da noite às 5 horas da manhã. Durante a coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, na zona sul da capital paulista, o governo informou que, em relação à nova antecipação do calendário de vacinação contra a Covid-19 no estado, só foi possível porque foram compradas 4 milhões de doses extras de Coronavac diretamente da fabricante da vacina da China, sendo que mais de 2 milhões de unidades chegarão envasadas e prontas para a aplicação. Pelo calendário atual, a vacinação completa de maiores de 18 anos no estado aconteceria até o dia 15 de setembro. As novas datas ainda não foram divulgadas porque a Secretaria de Saúde ainda está estruturando o cronograma. Também foram anunciados os eventos teste a partir do dia 17 de julho para estudar o comportamento do vírus da Covid-19 em pessoas imunizadas em aglomerações. Com isso, pessoas vacinadas no estado participarão de concertos musicais, shows, maratonas e festas. De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, a desaceleração da curva de internações no estado é a maior desde o início do ano. Nós estamos iniciando agora um trabalho de eventos modelo. E por que eles são eventos modelo? Nós estamos seguindo rigidamente os protocolos do Plano São Paulo, mas eles estão virando a vitrine, a referência, porque infelizmente temos tido também muitos descumprimentos de estabelecimentos que não estão seguindo as regras da forma adequada. Então este é um grupo que está seguindo a regra e que nós vamos trabalhar juntos para mostrar como se faz e que é possível fazer um trabalho de evento seguro, com um custo adequado e de uma forma que nós possamos ter essa retomada seguindo o regramento do Plano São Paulo. Então nós temos aqui protocolos de segurança que incluem a vacinação, que inclui a testagem,
uso de máscara obrigatória, capacidade reduzida e todos os protocolos de higiene e segurança, incluindo o uso de álcool gel. Também haverá um monitoramento pós-evento, nesses eventos modelo, para que possamos acompanhar o impacto com relação a contágio na população que participa. E a abrangência também diversificada de setores durante todo o segundo semestre de 2021, para que novamente seja um modelo para todos os tipos de evento. Um novo lote com 2.700.000 doses prontas da vacina Coronavac chegou ontem à tarde ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O carregamento faz parte de uma compra de 4 milhões de doses, feita exclusivamente para o governo do estado, antes mesmo do término da entrega referente ao contrato com o governo federal de 100 milhões de doses, que deve acontecer no final de agosto. Os nascidos em maio que receberam a terceira parcela do auxílio emergencial já podem sacar o dinheiro e fazer transferências. A quarta parcela do auxílio para esse grupo vai ser paga no próximo dia 3 de agosto. Apesar do auxílio ter sido prorrogado, o novo calendário com o pagamento das próximas parcelas ainda não foi definido. Por causa do aumento no número de casos de Covid, o Japão declarou estado de emergência em Tóquio e a abertura dos Jogos Olímpicos na capital do país está marcada para o dia 23. Com a medida, restaurantes vão fechar mais cedo, mas ainda não saiu a definição sobre a presença de público nas arquibancadas. Vamos falar de futebol agora, jogando no estádio de Wembley, em Londres, diante de um público de 64 mil torcedores e depois de empatar em 1-1 no tempo normal, a Inglaterra venceu a Dinamarca na prorrogação por 2-1. É a primeira vez na história que os ingleses chegam à final de uma edição de Eurocopa e a primeira decisão da Inglaterra em 55 anos. A última vez foi na Copa do Mundo de 66 que a Inglaterra venceu. A final da Eurocopa entre Itália e Inglaterra está marcada para o domingo, às 4 da tarde, no horário de Brasília. Depois da demissão do técnico Thiago Nunes do comando do Grêmio, o tricolor gaúcho anunciou a contratação do novo treinador. É o Filipão, Luiz Felipe Scolari, técnico pentacampeão do mundo com a seleção brasileira, vai ser o novo comandante do Grêmio. Essa vai ser a quarta passagem do técnico pelo clube. Ele já comandou o Grêmio nos anos de 1987, 1993 e a última vez entre 2014 e 2015. Com o Grêmio, o Filipão já teve grandes conquistas, como o Campeonato Gaúcho, Brasileirão, Copa do Brasil e uma Libertadores da América. E aos 72 anos, Luiz Felipe Scolari pode fazer a sua estreia no sábado, no clássico contra o Internacional na Arena do Grêmio. Vai ser um desafio porque o Grêmio perdeu ontem. Vamos falar agora dos resultados do Campeonato Brasileiro. O campeonato tem um novo líder. Jogando no Allianz Parque, em São Paulo, o Palmeiras venceu exatamente o Grêmio por 2-0 e assumiu a primeira colocação com 22 pontos. E aí o Grêmio está na outra ponta da tabela, é o último colocado, só com 2 pontos. Em Belo Horizonte, o Atlético venceu o Flamengo por 2-1. Com esse resultado, o Atlético Mineiro está no G4 do Brasileirão com 19 pontos e o Flamengo é o 11º com 12. E em Porto Alegre, o São Paulo venceu o Internacional por 2-0. Com esse resultado, o tricolor conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro e ainda deixou a zona de rebaixamento. Em Bragança Paulista, interior de São Paulo, o Red Bull Bragantino, que era o líder, empatou com o Cuiabá em 1-1. Em Salvador, o Bahia venceu o Juventude por 1-0 e na Arena Castelão, no Ceará, o Fortaleza venceu o América Mineiro por 4-0. Com essa vitória, o Fortaleza está na 5ª colocação, tem 18 pontos. No Rio de Janeiro, Fluminense e Ceará empataram em 0-0. Essa edição fica por aqui. Daqui a pouco, 10 da manhã, no horário de Brasília, tem outras informações e você pode rever as nossas reportagens no YouTube. Tchau, bom dia.